Noivo a humilha e abandona dias antes do casamento. Meses depois, ela vira enfermeira de um CEO milionário paraplégico e o que eles descobrem juntos choca a todos. Antes de continuarmos, comente de qual cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite. O sol da manhã mal atravessava as cortinas finas do café nos jardins, mas já aquecia a pele de Lúcia Almeida enquanto ela se acomodava na cadeira de vime, o aroma de café recém-passado envolvendo-a como um abraço que ela não sabia que precisava. Vestia um vestido azul simples, mas elegante, que realçava seus olhos castanhos, ainda brilhantes de expectativa. Era um dia qualquer, ou assim ela pensava, até que Rafael, seu noivo, sentou-se à sua frente. Ele não sorriu. Não tocou no cappuccino que a garçonete acabara de trazer. Seus olhos, normalmente quentes, estavam opacos, distantes, como se pertencessem a outra pessoa. A gente precisa conversar, disse ele, a voz firme, quase cortante. Lúcia sentiu um arrepio subir pela espinha. O tom não era de quem planejava discutir detalhes do casamento, marcado para dali a 10 dias. Ela tentou sorrir, disfarçar a inquietação, mas suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a xícara. Rafael não a olhou nos olhos. Em vez disso, tirou do bolso uma caixinha de veludo preto, idêntica à que ele usou meses antes, quando a pediu em casamento sob as luzes suaves de um jantar à beira do lago. Mas agora, ao abrir a caixinha, ele não a ofereceu. Estendeu-a com um gesto seco, como quem entrega um ultimato. Eu quero o anel de volta, Lúcia. O anel da minha família. O mundo pareceu desacelerar. O som dos talheres tilintando nas mesas ao redor, as risadas abafadas de um casal na mesa ao lado, o zumbido do ar-condicionado, tudo se dissolveu em um silêncio ensurdecedor. Lúcia piscou, atônita, como se as palavras de Rafael fossem uma língua estrangeira que ela não conseguia traduzir. O anel, um delicado aro de ouro com uma safira incrustada, brilhava na caixinha como uma acusação. Ela o tirou do dedo lentamente, sentindo o peso daquele gesto como se arrancasse um pedaço de si mesma. Rafael, o que está acontecendo? Sua voz saiu fraca, quase um sussurro, mas carregada de uma súplica que ela não conseguia esconder. Ele hesitou por um instante, mas logo endireitou os ombros, como se estivesse se preparando para um golpe final. Eu não posso me casar com você, Lúcia. Não é mais certo. Ele fez uma pausa, os olhos fixos em algum ponto além dela. Estou com outra pessoa. Lorena Prado. O nome caiu como uma pedra no peito de Lúcia. Lorena Prado, a filha de um magnata do setor médico, uma mulher que parecia flutuar acima de todos, com sua beleza intocável e sua vida de capa de revista. Lúcia a viu apenas uma vez, em um evento de caridade onde Rafael trabalhava como consultor financeiro. Lorena havia sorrido para ela, um sorriso polido, mas frio, como se soubesse algo que Lúcia não sabia. Agora, tudo fazia sentido. Você... Lúcia engoliu em seco, lutando contra as lágrimas que ameaçavam transbordar. Há quanto tempo? Não importa, respondeu ele com uma frieza que a fez estremecer. É melhor assim, para nós dois. Melhor? Como poderia ser melhor? Lúcia quis gritar. Quis jogar a xícara de café na cara dele, quis implorar para que ele dissesse que era uma brincadeira cruel, mas não fez nada disso. Apenas entregou o anel, sentindo o metal frio contra a palma da mão, e assistiu Rafael guardá-lo no bolso como se fosse um objeto qualquer, não o símbolo de um futuro que eles planejaram juntos. Ele se levantou, deixou algumas notas sobre a mesa e, sem dizer mais uma palavra, saiu do café. Lúcia ficou ali, paralisada, o coração batendo tão alto que parecia ecoar nas paredes. As pessoas ao redor continuavam suas conversas, alheias ao terremoto que acabara de devastar sua vida. 10 dias.
Faltavam apenas 10 dias para o casamento. O vestido já estava pronto, os convites enviados, os sonhos costurados em cada detalhe. E agora, tudo desmoronava. As horas seguintes passaram Lúcia caminhou como um pelas borrão. ruas do jardim sem rumo, os saltos batendo contra o asfalto como se tentassem despertar algum senso de realidade. Quando finalmente chegou ao apartamento que dividia com Rafael em Moema, a porta estava entreaberta, como se zombasse de sua vulnerabilidade. Ela empurrou a porta com hesitação e encontrou suas coisas organizadas em malas ao lado da entrada. Não era o trabalho de Rafael. Ele nunca teria tido tanto cuidado. As roupas estavam dobradas, os livros empilhados com precisão, os objetos pessoais embrulhados em papel de seda. Alguém foi pago para fazer isso, para apagar sua presença com uma eficiência cruel. No quarto, o vestido de noiva pendia no cabide, imaculado, como um fantasma de um futuro que nunca aconteceria. Lúcia caiu de joelhos no corredor, o peso da traição e da rejeição esmagando-a. As lágrimas vieram, quentes e incontroláveis, enquanto ela abraçava uma das malas, como se pudesse segurar os pedaços de sua vida que escorregava por entre os dedos. Ela não entrou no quarto. Não conseguiu. O vestido, com seu tule delicado e as pérolas costuradas à mão, era uma lembrança cruel demais. Sem saber para onde ir, Lúcia pegou o celular com as mãos trêmulas e ligou para a única pessoa que sempre esteve lá, mesmo nos piores momentos. Sua mãe, Dora. A voz de Dora, rouca, mas cheia de ternura, respondeu no segundo toque. Lúcia, meu amor, o que houve? Mãe. A voz de Lúcia falhou, engasgada pelo choro. Eu não sei o que fazer. Não precisa explicar agora. A porta está aberta, meu bem. Venha para casa. A viagem até a aclimação foi um borrão de luzes da cidade e pensamentos desordenados. O apartamento de Dora, um refúgio modesto com paredes cobertas de fotos antigas e móveis gastos pelo tempo, parecia o único lugar seguro no mundo. Dora, com seus cabelos grisalhos presos em um coque frouxo e o avental desbotado, abraçou a filha sem fazer perguntas. Naquela noite, Lúcia dormiu no seu antigo quarto, sob uma manta de crochê que cheirava a lavanda e infância. Dora deixou um bule de chá de camomila na mesinha de cabeceira, e o calor da xícara em suas mãos foi o único conforto que Lúcia encontrou. Os dias seguintes foram um exercício de sobrevivência. Lúcia voltou ao trabalho no hospital, onde era enfermeira na ala de reabilitação, mas cada sorriso forçado para os pacientes era uma batalha. Seus colegas notaram as olheiras, o silêncio, mas ela desviava das perguntas com um aceno de mão. Não queria piedade, não queria reviver a humilhação. Até que, numa manhã cinzenta, enquanto tomava café na sala de descanso, ouviu uma conversa que mudou tudo. Você viu essa vaga? Disse Mariana, uma colega de turno, apontando para um e-mail no celular. Um cara rico, lá em Campos do Jordão, procurando uma enfermeira para gerenciar a reabilitação dele. Salário absurdo, moradia incluída. Parece bom demais para ser verdade, respondeu outra colega rindo. Mas dizem que ninguém aguenta o cara mais de 2 semanas. É um ogro. Lúcia ergueu os olhos, intrigada. Algo naquela proposta a fez parar. Talvez fosse o desespero por uma mudança, por um motivo para deixar São Paulo e todas as lembranças de Rafael. Talvez fosse apenas curiosidade. Ela anotou o contato no celular, sentindo um estranho misto de esperança e medo. Dias depois, Lúcia estava em um ônibus rumo a Campos do Jordão, a mala no bagageiro e o coração ainda em pedaços. A mansão onde a entrevista aconteceria era um espetáculo de pedra e vidro, aninhada entre pinheiros altos e o ar fresco da serra. Quando desceu do táxi, sentiu o peso do desconhecido. Quem era esse homem que ninguém conseguia suportar? E por que, apesar de tudo, ela sentia que aquele era o começo de algo que não conseguia explicar?
A governanta, Celina, uma mulher de meia idade com postura rígida e olhos penetrantes, recebeu-a na entrada. Você é pontual. Gosto disso, disse ela, com um leve aceno de aprovação. Vamos ser diretas. O senhor Rodrigo Vilela, 36 anos, sofreu um acidente de moto há 9 meses. Ele precisa de alguém que gerencie sua reabilitação física e, francamente, que tenha paciência. Ele não é fácil. Lúcia assentiu, tentando ignorar o nó no estômago. Quando finalmente conheceu Rodrigo, ele estava de costas, olhando pela janela panorâmica que dava para o jardim. Era alto, com ombros largos e uma presença que dominava o ambiente, mesmo em uma cadeira de rodas. Seus cabelos escuros caíam sobre a testa, e o olhar, quando se virou para ela, era frio, quase cortante. Posto que você desiste em 4 dias, disse ele, a voz carregada de sarcasmo. Lúcia sustentou o olhar, surpresa com a própria coragem. Aposto que não, respondeu, com uma firmeza que nem ela sabia que tinha. Rodrigo riu, um som seco, sem humor. Naquela noite, sozinha no quarto de hóspedes da mansão, Lúcia abriu o contrato que Celina lhe entregara. As cláusulas eram claras, o salário era tentador, mas o verdadeiro desafio estava nas entrelinhas, sobreviver àquele homem e ao peso de sua própria dor. No dia seguinte, Lúcia seguiu Celina pelos corredores da mansão até o ginásio onde Rodrigo estava. E, Lúcia falou, não leve as palavras dele para o lado pessoal. Ele não é mais o mesmo desde o acidente. Lúcia assentiu, mas a advertência de Celina só aumentou o nó em seu estômago. Quem era Rodrigo Vilela, afinal? Um homem quebrado pelo acidente, como diziam, ou algo mais. Lá no ginásio, o ar cheirava a desinfetante e borracha. Equipamentos de reabilitação, barras paralelas, esteiras, pesos, estavam dispostos com precisão, como se nunca fossem usados. Rodrigo estava lá, de costas, como na véspera, olhando pela janela que dava para um lago cercado de névoa. A cadeira de rodas parecia uma extensão dele, mas havia algo em sua postura. Ombros tensos, mãos cerradas, que sugeria uma luta interna. Lúcia pigarreou, anunciando sua presença. Vejo que você é teimosa, disse ele sem se virar. Sua voz era grave, com um toque de desdém. A última enfermeira durou 3 dias. Qual é o seu recorde de paciência? Lúcia respirou fundo, lembrando-se do conselho de Celina. Não vim aqui para quebrar recordes. Vim para ajudar. Ela deu um passo à frente, mantendo a voz firme. Então, por onde começamos? Rodrigo virou a cadeira e pela primeira vez Lúcia viu seus olhos de perto. Eram de um azul profundo, quase cinza, com um brilho que oscilava entre raiva e algo mais suave, talvez dor. Ele a encarou por um longo momento, como se a estivesse avaliando, antes de apontar para uma prancheta na mesa. O plano de reabilitação. Celina deve ter te dado. Siga isso, e não espere que eu facilite. Os dias seguintes foram uma prova de fogo. Rodrigo era exigente, muitas vezes cruel em suas palavras. Criticava cada movimento de Lúcia, cada ajuste nos exercícios, como se testasse sua resistência. Você segura o peso como se fosse uma criança com medo de quebrar um brinquedo, disse ele uma vez, com um sorriso sarcástico. Mas Lúcia não cedeu. Ela respondia com calma, ajustava os equipamentos com precisão e, aos poucos, começou a perceber pequenas rachaduras na armadura dele. Na terceira noite, incapaz de dormir, Lúcia ouviu um barulho vindo do ginásio. Era tarde, quase meia-noite, e a mansão estava mergulhada em silêncio. Curiosa, ela desceu as escadas, o coração acelerado. Ao abrir a porta do ginásio, o que viu a fez congelar. Rodrigo estava em pé, apoiado nas barras paralelas, o rosto contorcido de esforço, o corpo tremendo enquanto tentava dar um passo. O suor escorria por sua testa e seus braços fortes, apesar dos meses de imobilidade, tremiam sob o peso do próprio corpo. "Saia daqui!"
gritou ele, a voz rouca, quase desesperada ao perceber sua presença. Lúcia não se moveu. Algo na vulnerabilidade dele, na raiva misturada com medo, aprendeu ali. "Por que esconder isso?" perguntou ela, a voz suave, mas firme. "Você está andando. Isso é incrível." Rodrigo a encarou, o peito subindo e descendo com respirações pesadas. Por um instante, ela pensou que ele gritaria novamente, mas ele apenas baixou a cabeça, os ombros relaxando como se o peso do mundo tivesse dobrado. "Porque quando acham que você está melhor, esperam milagres", disse ele, quase num sussurro. "E eu cansei de decepcionar. Minha família, meus amigos, minha empresa. Todos esperam que eu volte a ser quem eu era. Mas eu não sou mais aquele homem." Lúcia deu um passo à frente, ignorando a voz em sua cabeça que dizia para recuar. "Não espero milagres, Rodrigo. Só quero ajudar e prometo guardar seu segredo." Ele ergueu os olhos, surpreso, como se ninguém nunca tivesse oferecido algo tão simples. Por um momento, o ginásio ficou em silêncio, exceto pelo som distante do vento contra as janelas. Os dias seguintes trouxeram uma rotina frágil, mas promissora. Lúcia ajustava os exercícios, anotava progressos minuciosos e Rodrigo, embora ainda distante, começou a responder com menos hostilidade. Eles conversavam pouco, mas cada palavra trocada parecia carregar um peso maior. Uma manhã, enquanto Lúcia organizava os equipamentos, ouviu vozes exaltadas vindas do escritório de Rodrigo. A porta estava entreaberta e ela reconheceu a voz de um homem que já tinha visto na mansão, Eduardo, o sócio de Rodrigo. A conversa era tensa, cheia de acusações veladas. "Você precisa confiar em mim, Rodrigo", dizia Eduardo, com uma calma que parecia ensaiada. "Essa fusão com os Prado é o melhor para a empresa. Eles têm recursos, contatos. E o que eu ganho com isso?" retrucou Rodrigo, a voz cortante. "Perder o controle de tudo que construí?" Lúcia congelou ao ouvir o nome Prado. Seria coincidência? Ela se afastou da porta, o coração disparado, mas as palavras de Eduardo ecoavam em sua mente. Naquela noite, após o jantar, ela reuniu coragem e bateu à porta do quarto de Rodrigo. "Posso entrar?" perguntou, hesitante. Ele estava à janela, como sempre, a cadeira de rodas posicionada para encarar o horizonte escuro. "Se for para falar de exercícios, pode esperar até amanhã", disse ele, sem se virar. "Não é isso." Lúcia respirou fundo. "Ouvi você e Eduardo hoje. Ele mencionou os Prado e seria da família de Lorena Prado." Rodrigo virou a cadeira lentamente, o rosto endurecido. "O que você sabe sobre os Prado?" Lúcia engoliu em seco, sentindo o peso da confissão. "Meu noivo, ex-noivo, ele me deixou por ela. Há alguns dias." Sua voz tremia, mas ela continuou. "Não sei o que está acontecendo, mas espero que não confie nessa mulher e em tudo que pode estar por trás dessa proposta." O ar no quarto de Rodrigo tornou-se denso, elétrico, como o céu antes de uma tempestade. O nome Prado, lançado por Marina naquela confissão trêmula, pairava entre eles, não mais como uma coincidência, mas como o elo sombrio que unia dois mundos de dor. Rodrigo virou a cadeira de rodas lentamente, o movimento suave do mecanismo contrastando com a rigidez de seus ombros. Seus olhos, aquele azul profundo que Marina aprendera a decifrar, não continham mais o sarcasmo habitual. Havia algo mais antigo ali, mais perigoso. O brilho frio de um predador que acaba de identificar a ameaça. "Lorena Prado." Ele repetiu, a voz baixa, um rosnado contido que fez um arrepio percorrer a espinha de Marina. Então o mundo não é apenas pequeno. É doentiamente interligado. Ele a estudou por um longo momento, o silêncio se esticando até quase romper. Não era um olhar de pena, nem de curiosidade mórbida. Era um olhar de avaliação, de quem pesa as peças em um tabuleiro de xadrez.
Marina sentiu-se exposta, como se ele pudesse ver através de sua fachada de enfermeira competente e enxergar diretamente a mulher humilhada, abandonada em um café nos jardins. Mas pela primeira vez desde aquele dia, ela não sentiu vergonha. Sustentou o olhar dele, a respiração presa no peito, sentindo uma estranha corrente de força emanar daquela vulnerabilidade compartilhada. O que mais você sabe sobre eles? A pergunta de Rodrigo foi direta, cortante, a voz de um homem acostumado a comandar, a extrair informações, a ir direto ao cerne da questão. Marina engoliu em seco, organizando os fragmentos de sua humilhação em uma narrativa coerente. Quase nada. Rafael, meu ex-noivo, era consultor financeiro, ambicioso. Ele a conheceu em um evento de caridade. Foi rápido. Em uma semana, ele terminou nosso noivado de 2 anos, pediu o anel da família de volta e anunciou que estava com ela. Ela deu de ombros, um gesto que tentava minimizar a ferida ainda aberta. Ele disse que era melhor assim, para ele certamente foi. Rodrigo manobrou a cadeira, aproximando-se da janela panorâmica, seus dedos tamborilando no apoio de braço de metal. A noite lá fora era um veludo negro, salpicado pelas luzes distantes. Melhor assim, ele murmurou, o tom carregado de um desprezo que não era para ela. É a frase que os covardes usam para justificar a própria traição. Ele se virou para ela, o rosto uma máscara de fúria controlada. Eduardo, meu sócio, meu amigo de infância, tem me pressionado há muitos meses para aceitar uma fusão com o Grupo Prado. O pai de Lorena, Otávio Prado, é um tubarão. Um abutre disfarçado em terno de grife. Ele quer minha empresa de tecnologia e sistemas hospitalares, mas não quer pagar o preço justo. Ele quer o controle, a patente, a alma do negócio que eu construí do zero. A cada palavra, a atmosfera no quarto ficava mais carregada. Marina sentia-se como se tivesse tropeçado em um campo minado. Eu recusei todas as propostas, continuou Rodrigo, a voz agora um fio de aço. Disse a Eduardo que preferia queimar a empresa a entregá-la nas mãos de Otávio. 2 semanas depois, sofri o acidente. Ele cuspiu a palavra como se fosse veneno. Os freios da minha moto falharam em uma curva na serra. A perícia foi inconclusiva. A polícia arquivou como uma fatalidade que, por sorte, não me matou. Mas eu sei que não foi um acidente. O mundo de Lúcia inclinou-se sobre seu eixo. A dor de um coração partido parecia quase trivial diante daquela revelação. Aquilo não era um drama romântico, era uma conspiração. Você acha que eles... os Prado... Ela sussurrou, a enormidade da suspeita deixando-a sem ar. Eu acho que eles tentaram me tirar do jogo permanentemente. O olhar de Rodrigo era duro como granito. Comigo fora de cena, Eduardo, que sempre foi mais pragmático, teria o poder de aprovar a fusão. Ele se tornaria o presidente de uma subsidiária do Império Prado e Otávio conseguiria minha tecnologia por uma fração do valor. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela, conectando a última peça. Eles não contavam com 2 coisas, que eu sobreviveria e que você, a mulher que o peão deles descartou, apareceria na minha porta. Uma onda de frio percorreu o corpo dela. Mas foi uma coincidência. Eu vi a vaga no hospital. Naquele instante algo mudou. A dinâmica entre paciente e enfermeira, entre chefe e funcionária, dissolveu-se. Restaram apenas os 2. A dor dela e a fúria dele entrelaçaram-se, forjando algo novo, algo sólido e perigoso. Os dias seguintes foram uma prova silenciosa daquela aliança não declarada. Rodrigo não mencionou mais o assunto abertamente, mas uma nova urgência tomou conta de suas noites. Depois que os empregados se recolhiam e a mansão mergulhava no silêncio, a luz do escritório dele permanecia acesa.
Lúcia, em seu quarto, ouvia o clique suave do teclado, o virar de páginas, o som de um homem travando uma guerra solitária. Ela, por sua vez, dedicava-se à reabilitação total dele com uma ferocidade renovada. As sessões no ginásio deixaram de ser um teste de paciência e tornaram-se uma missão. Mais uma série, ela dizia, a voz firme, limpando o suor da testa dele. Você consegue mais. Ele não reclamava mais, apenas cerrava os dentes, o corpo tremendo de esforço, e obedecia. Cada milímetro de progresso não era mais apenas sobre andar, era sobre lutar. Certa noite, uma semana após a confissão, a exaustão venceu Lúcia. Ela adormeceu sobre um livro de fisioterapia na poltrona de seu quarto e acordou sobressaltada com o silêncio. Eram quase 3 da manhã. A casa estava quieta demais. Guiada por uma intuição, ela desceu as escadas, os pés descalços no mármore frio. A luz do escritório de Rodrigo estava acesa, a porta entreaberta. Ela espiou pela fresta. Ele não estava em sua mesa. Estava do outro lado da sala, em frente a um enorme quadro branco coberto de diagramas, nomes e setas conectando empresas e pessoas. E ele estava de pé, sozinho, apoiado em uma bengala de metal que ela nunca tinha visto. O corpo dele estava tenso, mas ereto. Ele estudava o quadro com a concentração de um general planejando uma invasão. O coração de Lúcia deu um salto. Ela não sentiu o choque da primeira vez que o vira em pé. Sentiu uma onda de admiração tão intensa que a deixou sem fôlego. Ele não estava apenas se recuperando, estava se reerguendo. Ela recuou antes que ele a notasse, o coração batendo descompassado. Voltou para o quarto e sentou-se na cama, a mente a mil. Aquele homem não precisava de uma enfermeira, precisava de uma aliada, e ela não podia mais ficar à margem, apenas observando. No dia seguinte, após a sessão de fisioterapia, enquanto guardava os pesos, ela tomou uma decisão. Rodrigo. Ele estava na cadeira de rodas, secando o rosto com uma toalha, a respiração ainda ofegante. Ele ergueu os olhos. Eu sei que você está investigando os Prado e sei que está fazendo isso sozinho. Ela foi direta, sem rodeios. Isso acaba hoje. O que você está propondo? Estou propondo uma parceria, de verdade. Ela se aproximou, sua voz baixando para um tom conspiratório. Você tem a estratégia, a inteligência, o conhecimento do jogo corporativo. Eu tenho a capacidade de observar, de ouvir, de passar despercebida. Deixe-me ajudar, deixe-me ser seus olhos e ouvidos. Um longo silêncio se instalou. Ele a estudou, o olhar percorrendo seu rosto, como se tentasse encontrar alguma hesitação, algum blefe. Não encontrou. Encontrou apenas a mesma determinação que via no espelho. Finalmente, ele estendeu a mão, não para um aperto formal, mas um convite. Então, seja bem-vinda. Realmente preciso de ajuda. Ela colocou a mão na dele. O contato foi firme, quente. Não era o toque de um paciente nem de um chefe, era o toque de um cúmplice. Naquele aperto de mãos, a aliança secreta foi selada. A partir daquela noite, as luzes não se acendiam apenas no escritório de Rodrigo. A porta do escritório se abriu sem ruído e Lúcia entrou, equilibrando uma bandeja de prata com 2 xícaras fumegantes de café forte. O aroma amargo e intenso cortou o cheiro de papel e da eletricidade estática dos monitores, um perfume de vigília e conspiração. Rodrigo ergueu os olhos do emaranhado de documentos espalhados sobre a mesa de mogno. Um leve sorriso, algo tão raro que ainda parecia um evento, tocou o canto de seus lábios. Aquele simples ato de Lúcia entrando no seu santuário de guerra tornou-se um ritual noturno, o marco silencioso que transformava a mansão adormecida em um quartel-general. Café. O combustível dos revolucionários, disse ele, a voz grave com um traço de humor que não existia semanas antes. E dos insones, completou Lúcia, colocando uma xícara ao lado da mão dele. O que temos para hoje?
Outra noite decifrando a contabilidade criativa de Eduardo. Algo melhor. Um convite. Ele empurrou um tablet pela mesa. Na tela, um e-mail formal anunciava a convocação de uma reunião extraordinária do Conselho da Vilela Tech. A pauta: deliberação sobre a proposta de fusão estratégica com o Grupo Prado. A data estava marcada para dali a 2 semanas em São Paulo. É o movimento final deles, disse Rodrigo, o olhar endurecendo. Eduardo se sente seguro. Ele acha que eu estou isolado, quebrado, fora do jogo. Ele vai apresentar seus relatórios fraudulentos, pintar o quadro de uma empresa à beira do colapso e se oferecer como o salvador que entrega o controle aos Prado. Lúcia sentiu um frio na barriga. 2 semanas? É tempo suficiente? Terá que ser. Rodrigo virou-se para o grande quadro branco que dominava a parede, agora uma teia complexa de nomes, datas e setas vermelhas conectando a traição de Eduardo, à sabotagem de sua moto e à ganância de Otávio Prado. No centro, circulados, estavam os nomes de Lorena e Rafael. Nós temos as peças, Lúcia. Temos os e-mails, os registros de chamadas que o nosso investigador conseguiu, o depoimento daquele mecânico que Eduardo pagou para revisar minha moto e depois mandou para o outro lado do país. Temos quase tudo. Falta a cereja do bolo, a confissão. Eles nunca vão confessar, não em sã consciência. Exato. Um brilho perigoso acendeu nos olhos de Rodrigo. É por isso que precisamos tirá-los da sua zona de conforto. Precisamos que eles se sintam tão vitoriosos, tão arrogantes, que baixem a guarda. E é aí que você entra. O plano que ele traçou nas noites seguintes era audacioso, arriscado e beirava a genialidade teatral. Exigia uma confiança absoluta entre eles e nervos de aço. Enquanto Rodrigo, com a ajuda de advogados de sua extrema confiança, preparava a ofensiva legal, Lúcia recebeu sua missão. Ela era a peça coringa, a agente invisível. Com o pretexto de buscar equipamentos de reabilitação mais modernos, ela foi a São Paulo. Não procurou por equipamentos, procurou por pessoas. Encontrou a ex-secretária de Eduardo, uma mulher amargurada que fora demitida por saber demais. Com a mistura certa de empatia e a promessa de uma generosa consultoria financiada por Rodrigo, Lúcia conseguiu acesso às senhas antigas e à rotina do escritório. Conseguiu a planta do andar da diretoria. Conseguiu principalmente a confirmação de que a sala de reuniões era um cofre de segurança, mas que a sala de TI adjacente era seu ponto cego. A noite anterior à reunião foi a mais longa de suas vidas. Não dormiram. Passaram as horas repassando cada detalhe, cada possível falha, cada contingência. Você não precisa fazer isso, Lúcia, disse Rodrigo em um raro momento de hesitação, vendo a palidez no rosto dela sob a luz da luminária. É perigoso. Mais perigoso que ser abandonada há 10 dias do casamento, mais perigoso que ver o homem que eu amava se transformar em um peão de um jogo sujo. Ela balançou a cabeça, a determinação em seus olhos castanhos inabalável. Eu preciso fazer isso, Rodrigo. Por você. E talvez um pouco por mim. Para fechar essa porta de uma vez por todas. Na manhã seguinte, a sala de reuniões da Vilela Tech era exatamente como Lúcia imaginara. Um aquário de poder e tensão. Disfarçada com um crachá de suporte técnico e um uniforme que a tornava praticamente invisível, ela entrou na sala de controle minutos antes de todos chegarem. Seu coração batia uma sinfonia de pânico e adrenalina. Com as mãos trêmulas, mas precisas, ela ativou a escuta que um técnico, leal a Rodrigo, havia instalado na noite anterior. As vozes da sala de reuniões começaram a fluir em seu fone de ouvido, claras e nítidas. Ela viu pelo monitor, quando Eduardo iniciou a reunião, o tom pomposo, a falsa compaixão ao mencionar a ausência de Rodrigo. Viu Otávio Prado, o tubarão, e sua filha, Lorena, a personificação da vitória. E então viu Rafael.
Ele parecia um fantasma em um banquete, desconfortável, fora de lugar. O olhar dele cruzou a câmera por um segundo e Lúcia sentiu uma pontada de algo que já não era dor, mas uma espécie de pena distante. Pelo bem da companhia que ele tanto amou, disse a voz de Eduardo em seu ouvido. Lúcia respirou fundo. Agora, as portas duplas se abriram e o roteiro que eles ensaiaram à exaustão tornou-se realidade. A entrada de Rodrigo foi um golpe de mestre. O silêncio chocado, os rostos pálidos, a pura incredulidade. Lúcia sentiu um orgulho avassalador ao vê-lo caminhar, cada passo uma declaração de guerra, a bengala não como um sinal de fraqueza, mas de poder. Ela ouviu a negação desesperada de Eduardo. Com um comando em seu tablet, ela iniciou a apresentação. A tela gigante ganhou vida e as provas da traição começaram a desfilar, uma a uma, sincronizadas com a narrativa implacável de Rodrigo. Cada e-mail, cada extrato, era uma pá de terra sobre o caixão da conspiração deles. Lúcia via os rostos no monitor se contorcendo, a arrogância de Eduardo se desfazendo em pânico, a fúria impotente de Otávio e o terror puro no rosto de Rafael quando Rodrigo o apontou com a bengala. A lealdade dela não estava à venda. Quando Rodrigo olhou em sua direção, através do vidro espelhado que a escondia, Lúcia sentiu como se ele pudesse vê-la. Naquele olhar, toda a aliança, toda a confiança, todas as noites em claro se solidificaram. Ela não era mais uma vítima, era uma arquiteta daquela justiça. A votação foi rápida, brutal. A remoção de Eduardo foi unânime. A debandada dos Prado e de Rafael foi a cena final de uma peça que chegava ao fim. Lúcia observou Rafael sair por último, um homem quebrado que havia apostado tudo na ganância e perdido até a si mesmo. Ela desligou o sistema de áudio, o silêncio repentino em seus ouvidos. Um alívio bem-vindo. Quando a sala se esvaziou, ela saiu de seu esconderijo. Rodrigo estava lá, no meio da sala, apoiado em sua bengala. O peso da batalha finalmente visível em seus ombros. Ele parecia exausto, mas seus olhos brilhavam com uma luz que ela nunca vira antes. "Nós conseguimos", disse ele, a voz embargada. "Você conseguiu", ela respondeu, aproximando-se. O sorriso que ela lhe ofereceu genuíno e luminoso. "Você andou até aqui e tomou de volta o que era seu. Eu apenas segurei a lanterna." Ele balançou a cabeça, um movimento lento. "Uma lanterna no escuro vale mais que o sol ao meio-dia, Lúcia. Você foi minha lanterna." Ele deu um passo em sua direção, fechando a distância entre eles. O ar na sala, antes carregado de traição, agora vibrava com uma eletricidade diferente, uma tensão que não tinha nada a ver com negócios ou vingança. Era algo diferente. Ele ergueu a mão livre e, com uma delicadeza que contrastava com a força que acabara de demonstrar, tocou o rosto dela, o polegar traçando suavemente a linha de sua mandíbula. "Acabou", ele sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. "Não, sim", respondeu ela, a voz pouco mais que um sopro, perdendo-se no azul profundo dos olhos dele. "Acabou." O toque de Rodrigo foi como um fósforo riscado no escuro. A aspereza de sua pele contra a maciez do rosto de Lúcia, a intensidade em seu olhar, tudo conspirou para dissolver o último resquício de formalidade entre eles. O ar na sala de reuniões, antes rarefeito pela tensão, agora era denso, carregado de uma eletricidade que nada tinha a ver com a vitória que acabaram de conquistar. Era a energia crua e inegável de meses de dor, solidão e luta que finalmente encontravam um ponto de combustão. Quando os lábios dele encontraram os dela, não foi um beijo de celebração. Foi um beijo de reconhecimento. Havia a urgência de quem esteve à beira do abismo e encontrou uma mão para segurar. Havia a ferocidade de meses de raiva contida, agora transformada em uma paixão avassaladora.
E havia, acima de tudo, uma ternura profunda, a gratidão silenciosa de duas almas que se viram, de verdade, pela primeira vez. Lúcia respondeu com a mesma intensidade, as mãos subindo para o pescoço dele, os dedos se embrenhando em seu cabelo, puxando-o para mais perto. O mundo exterior, com seus arranha-céus e sua lógica fria, desapareceu. Só existia o calor daquele beijo, o sabor de café e vitória, a sensação de finalmente estar em casa, não em um lugar, mas em um momento. A bengala de Rodrigo caiu no chão com um baque surdo, esquecida. Ele não precisava mais dela. Apoiou-se em Lúcia, o corpo forte pressionando o dela contra a parede de vidro, a cidade de São Paulo se estendendo abaixo deles como um tapete de luzes indiferente ao incêndio que os consumia. O beijo se aprofundou, tornando-se mais quente, mais exigente. As mãos de Rodrigo deslizaram pelas costas de Lúcia, mapeando cada curva, como se quisesse memorizar a geografia da mulher que o salvara. A respiração dela ficou ofegante, um suspiro escapando de seus lábios quando ele desceu os beijos para seu pescoço, a barba por fazer roçando sua pele e enviando ondas de arrepio por todo o seu corpo. Lúcia, ele murmurou contra a pele dela, a voz rouca, quase irreconhecível. Vamos para casa, Rodrigo, sussurrou ela, a palavra casa adquirindo um novo significado. Não era mais a mansão dele. Era qualquer lugar onde estivessem juntos. A viagem de volta para Campos de Jordão foi um borrão de silêncios carregados e toques furtivos. Sentados no banco de trás do carro, com o motorista separado por um vidro escuro, eles não precisavam de palavras. A mão de Rodrigo encontrou a de Lúcia e não a soltou, os dedos entrelaçados em uma promessa silenciosa. Cada olhar trocado era uma continuação da conversa que seus corpos haviam iniciado na sala de reuniões. Quando o carro finalmente parou em frente à imponente fachada da mansão, a noite já havia caído completamente. A casa, antes um refúgio de pedra fria e solidão, parecia diferente. As luzes acesas nas janelas pareciam mais quentes, mais acolhedoras. Celina, a governanta, abriu a porta antes mesmo que eles chegassem. Seu rosto, normalmente uma máscara de eficiência impassível, trazia uma expressão de alívio e espanto. Ela viu Rodrigo sair do carro, caminhando sem ajuda, e seus olhos se encheram de lágrimas. Senhor Rodrigo! Mas seu olhar logo se moveu para Lúcia, e a gratidão em seus olhos era tão profunda que Lúcia se sentiu constrangida. Você... começou Celina, a voz embargada. Você fez o que ninguém conseguiu. Você o trouxe de volta para nós. Obrigada. Lúcia apenas sorriu, um sorriso tímido, pois sabia que a transformação de Rodrigo não era obra sua, mas dele mesmo. Ela apenas lhe dera um motivo para lutar. Rodrigo dispensou o motorista e Celina com um aceno de cabeça, seus olhos nunca deixando-os de Lúcia. Assim que a porta se fechou, isolando-os do resto do mundo, ele a puxou pela mão, subindo a grande escadaria, não em direção ao quarto de hóspedes dela, mas ao seu próprio quarto, um santuário que ela nunca havia entrado. O quarto era vasto, masculino, dominado por uma cama enorme e uma janela que ia do chão ao teto, revelando um jardim iluminado pela lua. Mas Lúcia mal notou a decoração. Toda a sua atenção estava em Rodrigo, na forma como ele a olhava, como se ela fosse a única coisa que importava no universo. Ali, a urgência deu lugar a uma exploração lenta e deliberada. Ele a beijou novamente, mas desta vez com uma reverência que a deixou sem fôlego. Cada peça de roupa foi removida com uma lentidão torturante, cada centímetro de pele exposta, adorado. Ele traçou com os dedos as cicatrizes emocionais que a traição de Rafael havia deixado, como se pudesse apagá-las com seu toque. E ela, por sua vez, explorou o corpo dele, não como uma enfermeira avaliando um paciente, mas como uma amante descobrindo um novo território.
Ela beijou a cicatriz em seu ombro, um resquício do acidente, não com pena, mas com uma aceitação que o libertou do último fantasma. Naquela noite, eles não fizeram amor apenas com seus corpos. Fizeram amor com suas histórias, suas dores, suas vitórias. Foi uma colisão de duas solidões que juntas criaram um universo inteiro. Para Rodrigo, foi a redescoberta de uma intimidade que ele pensou ter perdido para sempre. Para Lúcia, foi a descoberta de uma paixão que ela nunca soube que poderia existir, tão avassaladora e completa que curava todas as feridas antigas. As semanas que se seguiram foram como aprender a respirar um ar novo. A mansão, antes silenciosa e sombria, ganhou vida. O som da risada de Lúcia ecoava pelos corredores. O piano na sala de estar, mudo por quase um ano, voltou a ser tocado por Rodrigo, melodias melancólicas dando lugar a composições mais esperançosas. Eles criaram novos rituais. Jantares na cozinha, onde as tentativas de Lúcia de cozinhar algo elaborado resultavam em desastres deliciosos e crises de riso. Caminhadas matinais pelo jardim, onde Rodrigo, agora caminhando com uma confiança crescente, contava a ela sobre as estrelas e as árvores. E ela lhe contava sobre seus sonhos de abrir uma pequena clínica de cuidados paliativos. Eles desenvolveram uma linguagem própria, feita de piadas internas que só eles entendiam e de silêncios confortáveis, onde a presença um do outro era suficiente. Certa noite, algumas semanas depois, eles estavam sentados em frente à lareira, o fogo estalando, lançando sombras dançantes nas paredes. O dia tinha sido bom. Rodrigo havia presidido sua primeira reunião de conselho completa desde o retorno, firme e no controle. Lúcia havia passado a tarde desenhando os primeiros esboços de sua futura clínica. Eu estive pensando, disse Rodrigo, quebrando o silêncio confortável. Ele parecia estranhamente nervoso. Ele se levantou, foi até um cofre discreto escondido atrás de um quadro e voltou. Em sua mão havia uma pequena caixa de veludo, não preta como a de Rafael, mas de um azul profundo, da cor do céu noturno. O coração de Lúcia parou. Um flash do café, da humilhação, ameaçou invadir o momento. Rodrigo pareceu sentir sua hesitação. Ele se ajoelhou na frente dela, não em uma proposta formal, mas em um gesto de igualdade. Lúcia, olhe para mim. Sua voz era suave, mas firme. Isto não é sobre o passado. Não é sobre substituir uma memória ruim por uma nova. É sobre nós, sobre o agora. Ele abriu a caixa. Dentro repousava um anel de platina, simples e elegante. No centro, uma única safira, não grande ou ostensiva, mas de um azul tão profundo e límpido que parecia conter uma galáxia inteira. Era incrivelmente parecido com o anel que ela perdera, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Era mais forte, mais puro. Quando eu estava naquele hospital depois do acidente, eu olhava para as minhas mãos e não me reconhecia. Elas pertenciam a um homem quebrado, um homem que tinha perdido tudo. Ele pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Com você, eu me lembro de quem sou. Não o homem que eu era antes, mas o homem que eu posso ser, o homem que eu quero ser. Ele pegou o anel da caixa, mas não tentou colocá-lo no dedo dela. Ele o estendeu na palma da mão. Não precisa responder agora. Não precisa prometer nada. Eu sei que você tem seus próprios sonhos para construir, sua própria vida para reivindicar. Só quero que saiba que, para mim, este não é o fim da jornada. É o começo. E eu não consigo imaginar dar o próximo passo sem você. As lágrimas que encheram os olhos de Lúcia não eram de dor ou de memória. Eram de uma felicidade tão avassaladora que doía. Ela olhou para o anel brilhando na palma da mão dele e depois para os olhos dele, cheios de uma vulnerabilidade e uma força que ela amava. Lentamente, ela pegou o anel. O metal estava frio contra sua pele, mas aqueceu instantaneamente.
Com um movimento deliberado, ela o deslizou em seu dedo anelar. Ele se encaixou perfeitamente. Eu não vou prometer, disse ela, a voz embargada, mas também não vou recusar. Ela se inclinou e o beijou. Um beijo suave, cheio de promessas não ditas e de um futuro que eles construiriam juntos. Não a partir de sonhos antigos, mas de uma realidade que era infinitamente melhor. O fogo na lareira crepitava, lançando longas sombras dançantes que pareciam celebrar o silêncio que se instalou após o beijo. O peso reconfortante do anel no dedo de Lúcia era um lembrete constante e tangível de que o futuro, antes um território de medo e incerteza, agora era uma paisagem de possibilidades infinitas. Rodrigo a segurava perto, o queixo apoiado no topo da cabeça dela, e pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiram uma paz profunda, a calma que vem não da ausência de tempestades, mas da certeza de ter encontrado um porto seguro um no outro. Os meses que se seguiram foram uma melodia composta em um ritmo novo. A vida não era mais uma batalha pela sobrevivência ou uma guerra por justiça. Tornou-se uma exploração diária de pequenas alegrias. Rodrigo, livre das amarras da vingança e da amargura, mergulhou de volta em sua empresa, mas com uma perspectiva diferente. Ele não era mais o empresário implacável que vivia para o trabalho. Tornou-se um líder que valorizava as pessoas, que incentivava a inovação com um propósito e que, para surpresa de todos, implementou uma política de horários flexíveis, insistindo que ninguém deveria sacrificar a vida pelo trabalho. Ele mesmo fazia questão de estar em casa todas as noites para o jantar. Lúcia, por sua vez, floresceu. Com o apoio e o incentivo de Rodrigo, o sonho de sua clínica de cuidados paliativos começou a tomar forma. Ela passou dias pesquisando, estudando modelos de negócio e visitando outros centros. Não era mais a enfermeira que seguia ordens, era uma visionária, desenhando um lugar que ofereceria não apenas tratamento, mas dignidade, conforto e compaixão para pacientes em seus momentos mais vulneráveis. Rodrigo assistia, fascinado, à mulher forte e independente que emergia, a cada dia mais segura de si. Ele não a amava apesar de sua força. Amava-a por causa dela. A mansão transformou-se. O ginásio, antes um lugar de dor e esforço solitário, tornou-se um espaço onde eles às vezes dançavam desajeitadamente ao som de músicas antigas. Os jardins, antes apenas uma paisagem a ser vista pela janela, tornaram-se o cenário de longas caminhadas de mãos dadas. A casa não era mais um castelo de isolamento, mas um lar vibrante, cheio de risadas e planos. 6 meses depois que o anel encontrou seu dedo, em uma manhã ensolarada de primavera, Rodrigo entrou na biblioteca onde Lúcia estava debruçada sobre as plantas de sua clínica. "Faça as malas", disse ele com um sorriso misterioso. "Malas? Para onde?" ela perguntou, erguendo os olhos intrigada. "É uma surpresa. Apenas leve roupas de verão e aquele seu vestido que tem a cor do mar ao meio-dia." 2 dias depois, eles pousaram em um pequeno aeroporto no Espírito Santo. Um carro os levou por uma estrada sinuosa que serpenteava entre a mata atlântica exuberante e o azul ofuscante do oceano. O destino era uma pequena vila de pescadores, quase intocada pelo turismo de massa, e uma casa de praia minimalista, toda em vidro e madeira, aninhada em uma enseada particular. A areia era branca e fina, e o mar, de um verde azulado translúcido, quebrava suavemente na praia. "Rodrigo, que lugar é este?" sussurrou Lúcia maravilhada, enquanto pisava descalça na areia quente. "Este é o lugar onde meu pai me trazia quando eu era criança. Antes da Vilela Tech, antes do dinheiro, antes de tudo. Era apenas ele, eu e o mar. Eu não vinha aqui desde que ele morreu." Ele olhou para ela, os olhos cheios de uma emoção crua. "Eu queria compartilhar o meu começo com você, já que você foi a responsável pelo meu recomeço."
Aqueles dias na praia foram mágicos, suspensos no tempo. Eles acordavam com o som das ondas, passavam as manhãs nadando no mar calmo, as tardes lendo em redes na varanda e as noites jantando peixe fresco comprado diretamente dos pescadores, sob um céu tão estrelado que parecia irreal. Em sua última tarde, eles caminharam pela praia enquanto o sol começava sua descida, pintando o céu com tons de laranja, rosa e violeta. Rodrigo já não mancava mais. Sua caminhada era firme, confiante, a de um homem em paz consigo mesmo. Ele parou e virou-se para o mar, observando as ondas que vinham e iam, apagando suas pegadas na areia. "Você acha que um dia a gente volta a ser quem era antes?" Ele perguntou, a voz pensativa, quase um sussurro levado pela brisa do mar. Lúcia parou ao lado dele, seguindo seu olhar para o horizonte infinito. A pergunta pairou no ar, carregada com o peso de tudo o que haviam passado. Ela pensou na Lúcia, que existia antes, a mulher ingênua que acreditava em um amor de conto de fadas e que se desfez em pedaços com a primeira tempestade. Pensou no Rodrigo, o gênio arrogante e solitário que se escondia atrás de sua armadura de sucesso. Ela se virou para ele, um sorriso sereno e sábio iluminando seu rosto. O sol poente se refletia em seus olhos, fazendo-os brilhar como ouro derretido. Ela pegou a mão dele, seus dedos se entrelaçando com os dele, o anel de safira capturando o último raio de luz. "Espero que não", respondeu ela, a voz clara e firme acima do murmúrio das ondas, "porque quem nos tornamos agora é muito melhor." Ela se aproximou e o beijou, um beijo salgado pelo mar, doce pelo amor e profundo pela compreensão mútua. Não era mais o beijo febril da paixão recém-descoberta, nem o beijo desesperado de dois sobreviventes. Era o beijo calmo e seguro de dois parceiros, duas almas que não apenas haviam encontrado uma a outra, mas que haviam se ajudado a se encontrar. Rodrigo a abraçou, enterrando o rosto em seus cabelos, inalando o cheiro de maresia e de Lúcia. Ele entendeu. O passado não era algo a ser apagado ou superado. As cicatrizes, tanto as visíveis quanto as invisíveis, eram parte deles. Eram o mapa que os havia levado até ali, até aquele momento, até aquela praia. Eles não eram as versões remendadas de quem costumavam ser. Eram versões novas, forjadas no fogo da adversidade, mais fortes, mais resilientes e infinitamente mais capazes de amar. Enquanto o último arco do sol desaparecia no oceano, deixando para trás um céu em chamas, eles permaneceram ali, de mãos dadas, olhando para o futuro. Não sabiam o que ele traria. Sabiam que haveria outras tempestades, outros desafios. Mas pela primeira vez não tinham medo. Porque sabiam que enquanto estivessem juntos, não importava o quão forte o vento soprasse ou o quão altas as ondas se erguessem. Eles eram o porto seguro um do outro. E isso era tudo o que importava. A história deles não era sobre um final feliz. Era sobre um começo verdadeiro, um que eles escolheram escrever juntos, a cada dia, a cada nascer do sol, a cada onda que quebrava na praia. O que você achou da história? Deixe sua opinião nos comentários com uma nota de 0 a 10. Inscreva-se no canal e clique no sino para acompanhar todas as nossas histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.